quais são as principais maneiras de se conseguir frear o desgaste da artrose? Eu vi uma pergunta aqui nos comentários, que depois eu vou respondê-la, sobre um medicamento que está sendo pesquisado para que ele faça crescer uma nova cartilagem, tá? O que é que a gente precisa conversar sobre frear a velocidade da artrose? A primeira coisa é o seguinte, que a artrose é uma doença degenerativa. O que significa isso? A gente, às vezes, inventa nomes metidos à besta, né? Fala de degenerativa, mas nada mais é do que um desgaste que acontece com o tempo. Então, todo mundo que tem artrose, ela vem se desgastando ao longo do tempo. Ninguém tem artrose do dia para a noite. Então, o que é isso? Toda articulação que a gente tem, ela tem uma capa de cartilagem, e essa capa de cartilagem é o que facilita a lubrificação e a movimentação da articulação, tá? E com o tempo, essa cartilagem vai gastando, igual um pneu de carro. Você tem um pneu de carro, quanto mais você usar o pneu, mais vai gastar. Então, um carro mais velho, ele vai ter um pneu mais gasto, porque vai andar mais tempo. Só que existem outras coisas que aceleram esse desgaste. Assim como se você pegar o carro e começar a andar só cantando pneu, ele vai acabar o pneu mais rápido. Se você tiver um quadril que tem alguma deformidade, ou você está carregando mais peso, está mais pesado, ou você está fazendo atividade física de altíssima intensidade, como por exemplo um profissional, um atleta profissional, tudo isso vai acelerar o seu desgaste no quadril. Sabendo disso, como que a gente consegue frear o desgaste do quadril? E é nessa hora que a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, frear esse desgaste no quadril seria frear a artrose ou sarar a artrose? Eu já vou te dizer, sarar a artrose não existe. Quando você tem uma lesão específica, quando você tem uma perda de cartilagem, você pode utilizar membranas de cartilagem, membranas hialinas, que são membranas artificiais que a gente coloca lá dentro e elas conseguem criar um tecido muito parecido com a cartilagem, que funciona como uma cartilagem, mas é para casos específicos. Agora, se você gastou de tanto utilizar, se você já tem uma artrose que perdeu toda a cartilagem, está tocando osso no osso, esse tipo de tratamento já não funcionaria para você. Então a gente tem que começar a pensar nas outras coisas. Primeira delas, como eu disse que o desgaste ele acontece quando você faz atividades de alta intensidade, o que você deveria fazer? Você deveria controlar as atividades que você faz. Por exemplo, você é um atleta, mas você não é profissional. Quanto mais atividade você faz, maior o risco de você gastar cartilagem. Ah, mas Murilo, você está pedindo para eu poder ficar parado, ficar em repouso, ser sedentário? Não, isso é muito pior. O que eu estou dizendo é que se você quer fazer uma atividade de alta intensidade, o seu corpo tem que estar preparado para isso. Você precisa fazer um fortalecimento adequado da musculatura, proteger sua articulação. Você precisa se alimentar bem, se hidratar bem, para que você não faça uma sobrecarga. E você precisa também descansar. É muito comum as pessoas que fazem atividade falar, não, quero quanto mais melhor. Você precisa descansar também, porque isso faz com que você melhore a sua cartilagem. Segunda coisa, perder peso. Imagina um carro carregando 1 tonelada de peso para poder andar e o outro sem peso nenhum. Qual que vai acabar o pneu mais rápido? É a mesma coisa. Se você está acima do peso, a sua cartilagem vai sofrer. E se ela vai sofrer, ela vai gastar mais rápido. E vai chegar um ponto que ela desgastou tanto que você não vai conseguir fazer suas atividades do dia a dia. Você vai ter dor, vai ter limitação. Então, isso também é importante. Então, quando a gente está falando em melhora do desgaste, a gente está falando em fortalecimento da musculatura, a gente está falando em diminuir o peso. Terceira atividade que você pode fazer, melhorar a sua alimentação, diminuir o uso de alimentos inflamatórios, por exemplo, farinha branca, açúcar, processados, porque quando você come esse tipo de alimento, esse alimento aumenta a inflamação no seu corpo e aumentando a inflamação no seu corpo, ele vai agredir as suas articulações.
Porque quando você aumenta a inflamação, essa inflamação vai aumentar o crescimento, a quantidade de radicais livres, que é uma substância que fica dentro da articulação, e isso destrói sua articulação. Então, a alimentação também vai te ajudar, tá? Agora, saindo dessa parte, a gente pode entrar também nas atividades que fazem com que você melhore através de suplementos. Você pode entrar com o uso de cúrcuma, boswellia, arpagófito, que são suplementos que ajudam a diminuir a inflamação da articulação, e diminuindo a inflamação, você diminui também o desgaste. E uma outra coisa que você pode fazer também, que eu acho que vai te ajudar bastante, é viscosuplementar. Aplicar dentro da articulação ácido hialurônico ou hidrogel bioativo. E eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque se não já tiver, em breve vai ter vídeos falando sobre isso no canal, explicando o que é, como funciona, qual é a molécula e como você pode se beneficiar disso. Então, para a gente poder resumir aqui, para que a gente consiga frear a velocidade da artrose, a gente tem que fortalecer a musculatura, a gente tem que perder peso, a gente tem que utilizar suplementos que ajudam a diminuir a inflamação articular, e a gente pode também fazer viscosuplementação, que é melhorar a lubrificação articular com medicamentos específicos para isso, tá? Claro que existem outras coisas que a gente pode fazer também, mas essa aqui é o que você consegue levar para casa e começar imediatamente. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber como fazer isso, depois entre em contato aqui com o telefone da Bio para poder agendar uma avaliação, uma consulta, para poder te orientar melhor sobre isso. Combinado?